Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, eu me chamo João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e música. Tem coisa que a gente planeja fazer de um jeito e a vida simplesmente muda o roteiro no meio do caminho. Sabe que eu sempre gosto de fechar o ano com aquela lista caprichada dos melhores filmes do ano. É uma lista bem elaborada, bem pensada, revisada e mastigada. Mas dessa vez eu preciso ser honesto. Eu não consegui fazer tudo isso, lá no último ano. Minha saúde mental não estava legal. Eu precisei desacelerar e me reorganizar e priorizar coisas que estavam além da tela do cinema. Mesmo assim, o canal não parou. Eu já trouxe as listas dos piores do ano, tanto a lista a lista geral quanto a lista de terror, os piores filmes de terror, e também mergulhei nos filmes mais esperados e inesperados para este ano. As duas listas de terror, passei por dramas e suspenses, comédia, musical, fantasia e aventura, além de muitos outros conteúdos que eu trouxe aí no início desse ano. E agora finalmente, ao meu tempo, do meu jeito, chegou a hora de olharmos lá para 2025, sacar aquilo que realmente valeu a pena a experiência nesse vídeo. E antes que eu me esqueça, fiquem tranquilos que eu também vou comentar sobre algumas críticas, alguns filmes que estão aí do Sam Raimi, além de outros lançamentos que movimentaram as salas de cinema e as discussões entre aquelas pessoas que amam a sétima arte. Então, já se ajeita aí, porque essa lista não é só um ranking, é um recorte sincero, pessoal, construído com tudo que esse último ano nos trouxe. Então, bora lá, depois da vinheta nós falamos sobre os 10 melhores filmes de 2025. Entre os destaques do cinema brasileiro em 2025, alguns títulos mostram como nossas histórias continuam diversas, humanas e cheias de identidade. Nessa décima posição, eu resolvi trazer 3 títulos que me encantaram. Ah, Jota, mas você tá trapaceando. É cinema brasileiro. Então, vamos lá. O primeiro filme é A Melhor Mãe do Mundo, protagonizado por Schiller Cruz e escrito e dirigido pela cineasta Ana Mulaert, que é uma diretora com uma vasta filmografia de filmes inesquecíveis e incríveis. A Melhor Mãe do Mundo é uma produção de 2025 que se afasta daquele estereótipo da maternidade heróica para investigar as estruturas de cuidado em uma sociedade que exige tudo das mulheres negras e periféricas, mas oferece pouco em troca. A atuação da Shirley Cruz humaniza essa exaustão. O longa ele vai questionar quem cuida de quem cuida, expondo como o sistema muitas das vezes invalida o afeto em prol da produtividade ou da sobrevivência básica. É um filme que inclusive tem o Seu Jorge, tem outros atores, e é uma daquelas produções que me encantaram bastante. Outro filme que eu vou destacar é Oeste Outra Vez, que na verdade é de 2024, mas ele lançou nos cinemas em 2025, protagonizado por ele, Babu Santana e Ângelo Antônio, e dirigido por Eríquio Bassi, que é um nordestino, que é um faroeste nordestino que usa o isolamento e a dureza da paisagem para desconstruir a masculinidade bruta. A dinâmica entre os personagens do Babu Santana e do Ângelo Antônio revela as cicatrizes do patriarcado e do abandono. É um filme de presenças e silêncio, onde o peso do passado e as desigualdades sociais regionais, principalmente para aquela região ali, servem de pano de fundo para uma história de redenção
e limites humanos. E eu vou dizer que a cena final com aquela trilha sonora é inesquecível. É um filmaço. Se você não assistiu, assista. E por fim, nessa 10ª posição, temos aqui O Melhor Amigo, que é um musical LGBTQIAPN+, protagonizado por Gabriel Fuentes, ou Fuentes, acho que esse é o nome dele. E diferente de musicais que buscam apenas o escapismo, esse longa-metragem utiliza o gênero para celebrar a existência e a rede de apoio da comunidade queer no Brasil. Bom, esse filme é uma afirmação política através da alegria e da arte, e ao colocar corpos deslientes em destaques, ele reivindica o direito ao romance, à música, ao final feliz, confrontando o histórico de tragédias comunentes associados a essas narrativas cinematográficas. Esses 3 filmes não estão aí apenas pelo entretenimento, eles documentam o Brasil de agora e dessa atualidade. Enquanto A Melhor Mãe do Mundo fala de cuidado, Oeste outra vez fala de solidão, O Melhor Amigo, ou acho que é O Melhor Amigo, né, fala de celebração. Juntos eles cobrem as complexidades de ser e conviver dos dias de hoje. E foi uma honra ver esses filmes e mais filmes brasileiros incríveis que eu vi em 2025, que foram muitos. Então, já que a gente está falando de cinema brasileiro, entre as cinematografias de 2025, que foram muitos, uma que destacou aqui para mim foi Homem com H, que se destaca por retratar a trajetória provocadora de um dos artistas mais autorais da música brasileira, que é o Ney Matogrosso, sem suavizar a sua personalidade ou a sua arte musical. Temos aqui uma das maiores atuações de 2025, na minha humilde opinião, que é a interpretação brilhante, estonteante de Jesuíta Barbosa interpretando Ney Matogrosso. Para mim, é também um dos filmes mais incríveis que eu tive o prazer de assistir pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Eu gostei muito de Homem de Drama brasileiro biográfico, que é escrito e dirigido pelo cineasta Esmir Filho, lançado ali no ano passado, né? Essa obra ela vai apresentar a história do cantor, dançarino, do Ney Matogrosso, um dos artistas mais marcantes da música popular brasileira, conhecido por suas agudas performances teatrais e postura libertária. Como eu já havia comentado, o protagonista, né, o ator principal, é interpretado pelo Jesuíta Barbosa, um ator muito conhecido, inclusive, cuja sua atuação, ao meu ver, foi muito bem construída ao capturar, né, a intensidade e a presença de palco do cantor, que inclusive o próprio Ney Matogrosso já falou muito sobre isso, né, em algumas entrevistas. O longa ele vai acompanhar, né, diferentes pontos de vida do Ney Matogrosso, a sua infância no interior, marcada pelos conflitos que ele teve com seu pai militar, a descoberta da arte e da música, a mudança, né, para São Paulo, a ascensão, né, como vocalista no grupo Secos e Molhados, né, ali na década de 1970, e a sua consolidação como um dos artistas mais ousados e criativos e também influentes do Brasil. O filme ele também vai discutir questões muito importantes como a repressão, né, durante a ditadura militar, sua estética provocadora nos palcos e a forma como sua androginia e a sua expressão artística aparecem por meio da música e da performance. O longa ele vai trazer essa representatividade queer muito bem construída e também retrata perdas marcantes na vida pessoal do próprio Ney Matogrosso, incluindo um momento específico e muito bem desenvolvido, né? Um momento muito intenso, inclusive, que ele teve ali com o Cazuza, né? Que inclusive no filme do Cazuza tem uma cena
que tem o Ney Matogrosso e é interessante a gente analisar isso, né? É um dos filmes mais incríveis que eu vi recentemente e eu lembro, eu assisti esse filme pelo menos umas 4 vezes, né? Uma vez nos cinemas e umas 3 ou 4 vezes em casa. E pra mim, sem dúvidas, foi um dos filmes mais incríveis que eu assisti em 2025. E se você não assistiu, pelo menos tá aí minha recomendação. Bom, o filme do nosso Cospobre de hoje, com 16 indicações ao Carecão Dourado, que vai acontecer nesse domingo, né? Incluindo o Oscar de melhor filme, ator, melhor atriz coadjuvante, Oscar de melhor roteiro original, Oscar de ator coadjuvante, além de uma porrada de prêmios que foi indicado, não somente no Oscar, mas no Globo de Ouro, no Critics' Choice Awards e também em outros sindicatos, o sindicato de fotografia, de direção. Eu não entendo muito bem essa parte, né, dos festivais, né, das premiações, mas quem tá por dentro das novidades sabe que esse filme tá dando o que falar, né? E temos aqui Pecadores, que pra mim foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir em 2025, um filme que também, assim como o Homem com H, eu vi várias vezes. A primeira vez que eu vi no cinema e nas outras vezes, né, que eu assisti nos streamings. Pecadores é um filme de ação e terror escrito e dirigido por ninguém menos do que Ryan Coogler. O filme vai trazer aqui o Michael B. Jordan, que interpreta os dois personagens, os irmãos gêmeos Smoke e Stack, que, cara, dois personagens que eu amei. Os dois, inclusive. E para quem já assistiu ao longa, sabe que ele tem uma história muito interessante que conversa principalmente com algumas reflexões sociais, especialmente relacionados à cultura negra, principalmente também na década ali de 1920, 1930, né? O filme, ele é ambientado na década de 1930, na região do Mississippi, onde o ator Michael B. Jordan, ele vai interpretar esses dois irmãos gêmeos, né, o Smoke e o Stack, né? E assim, o longa, ele vai contar com um elenco maravilhoso, incluindo Hailee Steinfeld, Miles Caton, que tem uma das cenas maravilhosas nesse filme, Jack O'Connor e Yusami Mosaku, além aqui de uma porrada de atores que estão muito bons nesse filme. Eu sei que tem gente que não gostou muito de Pecadores, mas eu particularmente amei. Com o universo do blues, né, eles criam ali um bar de blues, né? Até que uma série de acontecimentos e reviravoltas começam a acontecer. E assim, quem já assistiu o filme sabe exatamente do que eu estou falando. É um filme assim que eu particularmente amei demais, e eu vou repetir. Para mim, as 16 indicações de Pecadores, né, que recebeu são totalmente merecidas. Eu amei a fotografia, eu acho o roteiro muito interessante, a direção de Ryan Coogler talvez seja talvez seja a melhor da sua filmografia, né, até o momento, né? E é sem dúvidas um dos meus filmes favoritos que eu assisti no ano passado. Eu gostei bastante desse filme. O filme ele traz uma das cenas musicais, né, como eu haveria falado aqui, mais bem feitas, né, que eu vi em um filme de 2026. A fotografia ajuda muito a criar uma sensação de urgência na narrativa. Além disso, as atuações, né, desse longa, como eu falei, tem muitos atores bons aqui, são muito interessantes. Eu gostei especialmente do trabalho de Miles Caton no papel do Sammy Moore, que é um personagem que nos encantou demais. Eu pelo menos gostei muito desse ator, inclusive o seu primeiro trabalho, né? Como eu falei aqui anteriormente, eu já fiz um vídeo, né, de crítica aqui mesmo no canal sobre esse filme. Vou deixar aqui nos cards se der, mas eu vou deixar também na descrição. É um dos meus filmes favoritos de 2025 e para mim é um daqueles títulos que ainda vai dar muito o que falar no Carecão
Dourado neste domingo. Eu tô gravando esse vídeo numa quinta, então vamos aguardar, mas eu pelo menos quero acreditar que Pecadores vai ganhar 16 estatuetas. Tá bom, eu sei que não vai ganhar isso tudo, mas eu tô torcendo bastante. Bom, saindo um pouco aqui do terror e da ação, vamos aqui para as comédias besteirões. Bom, uma comédia que eu inclusive coloquei na minha lista de filmes mais aguardados do gênero da comédia, né, que eu acabei nem gravando vídeo em 2024, mas assim, eu demorei bastante, né, há bastante tempo para ter coragem a assistir, né, esse filme, porque realmente eu não estava conseguindo encontrar tempo para assistir, porque realmente eu não estava conseguindo encontrar tempo para conferir esse filme. Eu gosto muito mesmo das atrizes de elenco, que é a Keke Palmer. Para mim ela é uma atriz incrível, sensacional, ela sempre faz um papel que eu sempre gosto, né? Eu estou falando de Um Dia Daqueles, que tem até um nome em inglês, só que eu esqueci aqui, que é uma produção que está disponível na HBO Max e na Prime Video. Eu acho que na Prime Video para aluguel, né? Um Dia Daqueles é uma comédia, é um filme de comédia, né? Tem até outro subtítulo ali, é de 97 minutos de duração, e traz aqui a Keke Palmer e a cantora Cisa, que vão aqui interpretar duas melhores amigas. Na história, o namorado da personagem da Cisa, que é a Alicia, pega o dinheiro de aluguel e, sei lá, gasta, né? E a partir daí, ela e a sua amiga a Drux, que é sim a personagem da Keke Palmer, precisam correr contra o tempo para evitar o despejo e ao mesmo tempo manter a sua amizade intacta. Esse é um tipo de comédia que aposta muito nas ideias que vão surgir, são caóticas. Tem sim algumas pataquadas, tem algumas ideias mirabolantes e momentos bem exagerados, mas é aquele tipo de humor que às vezes flerta até com pastelão. É uma comédia mais pastelão, mais baboca, mas uma das coisas que mais me surpreendeu foi a direção de Lawrence Lamont, um diretor que eu não conhecia muito bem, né, a sua filmografia. Pelo que tudo indica, pelo que eu sei aqui, eu dei até uma pesquisada, ele conduz essa história de uma forma muito interessante. A fotografia também me chamou bastante atenção, que é assinada aqui pela Ava Berlovas, que acho que é alguma coisa assim, que já trabalhou em alguns projetos muito conhecidos, né, como A Sala da Frente, que é uma produção medíocre de 2024, se eu não me engano, da A24, além de outros trabalhos muito conhecidos que eu vou até botar aqui, não sei se vou botar na edição, mas a montagem também é muito eficiente e ajuda bastante na fluidez da história. É um filme que tem um ritmo muito legal de se assistir, não é muito acelerado, mas não é muito devagar, ou seja, não tem aquela coisa de a gente assistir uma parada muito chata. E esse é um filme que eu gostei muito, principalmente pela mensagem sobre a amizade. Ele traz situações muito engraçadas e é um tipo de comédia mais pastelona, mas algo muito interessante, e tudo isso é protagonizado por duas mulheres negras e feministas também, né? E ambientado em um contexto mais, não diria periférico demais, mas periférico, né? E isso dá ao filme um senso de identidade e acolhimento muito forte, algo que ajuda a história a se desenvolver de uma forma mais natural possível. E sem dúvidas, esse foi um dos filmes mais engraçados que eu assisti em 2025. Um filme engraçadíssimo, crítico, belo, atuações maravilhosas. É um filme perfeito. Sem dúvidas, um dos filmes de terror mais tenebrosos, assustadores e pesados que eu me lembro de ter assistido nos últimos anos foi Bring Her Back, e que também é um filme muito bom de 2025, né, conhecido aqui no Brasil como
Faça Ela Voltar, que é um filme escrito e dirigido pelos irmãos Denis Villeneuve e Michael Villeneuve de Talk to Me, que é um filme que eu não gosto tanto, mas é muito bom. O elenco aqui vai trazer a Sally Hawkins, Sora Young, Billy Barrett e o menininho lá, né, o jovem Jonah Rand Phillips, que já a gente vai falar sobre ele. Faça Ela Voltar foi um dos filmes mais impressionantes que eu assisti no ano passado, sendo também uma produção da A24. Eu que falei mal da A24 agora há pouco, estou falando aqui bem dela, né? O filme traz uma das melhores atuações infantis que eu não vi há muito tempo, que é justamente, né, a do Jonah Rand Phillips. Enfim, eu já fiz um vídeo aqui no canal, já falei muito bem desse ator. Bom, é uma história que ela pega muito pelo lado emocional e sentimental. A trama, eu acredito que quem assistiu o filme sabe, né? Mas, enfim, a trama vai acompanhar um irmão e uma irmã, sendo que essa irmã, ela é uma garota com uma deficiência, né? Acho que ela é cega, né? Que acabam testemunhando um ritual aterrorizante na casa isolada de sua nova mãe adotiva, que é a personagem interpretada pela Sally Hawkins. Bom, na época em que esse filme saiu nos cinemas, existia uma certa discussão sobre qual seria o melhor filme de terror de 2025. Faça Ela Voltar ou A Hora do Mal, aquela bobajada que eu não gosto, eu acho um filme deplorável. Talvez a única coisa que tenha de bom naquele filme é a tia Gladys, mas enfim, né? Não vamos falar daquela bobajada. Não é ruim, mas também, até porque eu nem botei esse filme na minha lista dos piores. Ele não é ruim pra mim, mas ele também não é bom. Faça Ela Voltar, por outro lado, aposta muito no drama dos seus personagens e nessa ideia que eu, inclusive, gosto de chamar muito aqui, né, de terror de trauma, né? Que é esse terror psicológico que vai explorar as dores e os conflitos internos, externos, não sei, né? Mas os conflitos internos dos personagens, né? Eu, inclusive, como eu falei aqui, eu fiz sim um vídeo de crítica aqui no canal sobre esse filme. Eu gostei muito, né, da interpretação da Sally Hawkins, inclusive, que pra mim foi uma grande injustiça ela não ter sido indicada, né, ao prêmio do Carecão Dourado, né, na categoria de um terror mais pesado, menos comercial e muito mais voltado para cenas macabras e psicológicas, né? Eles só vão indicar filmes mais pops, ou seja, filmes ruins, né? Mesmo assim, temos aqui uma interpretação brilhante, né, da atriz Sally Hawkins, que eu vou falar que ela entregou uma interpretação muito boa. E como eu já falei, né, o maior destaque do filme é a atuação incrível, estonteante, impressionante, brilhante e pouco comentada. Na verdade, não pouco comentada. Muitos criadores falaram muito isso, né? Do jovem Jonah Rand Phillips. Cara, eu poderia, meninos, meninas e meninas, eu poderia passar aqui o vídeo inteiro só falando das qualidades técnicas desse filme: montagem, fotografia, direção de arte, figurino, maquiagem, efeitos visuais, o roteiro. Assim, passar aqui, só que a gente precisa ter uma retenção muito boa. Mas assim, se você ainda não assistiu, eu indico pra caramba, porque é um dos filmes mais legais e mais assustadores e tensos que eu vi no ano passado. E pra mim, Faça Ela Voltar foi sim um dos grandes destaques, ou talvez o maior destaque do terror no ano passado, né? E sem nenhuma dúvida, eu botaria esse filme fácil numa lista de melhores filmes de terror, num top 1, por exemplo. Eu gostei muito desse filme. E se você não assistiu, vá lá, assista, porque vale muito a pena. Mas antes da gente fechar esse vídeo, que aliás já está bem longo, eu não me sentiria bem se eu não falasse de alguns filminhos aqui para vocês como recomendações extras também, né? Essa lista tá tendo muita lista, tem muito filme que eu acho que já falei de uns 12 ou 13 filmes, mas eu separei aqui 5 filmes que
que me surpreenderam bastante em 2025, né? Mas todos merecem ser mencionados. E já aviso, essa ordem aqui, ela não tá no sentido de preferir, eu prefiro esse, o que esse. O primeiro filme dessa lista, né, aqui dessas menções, é A Incrível Eleanor, que tem cerca de 1 hora e 38 minutos de duração e marca a estreia da atriz Scarlett Johansson na direção em longas metragens. Sim, você não viu errado, a mesma atriz que muita gente conhece como a Viúva Negra, né? O filme ele vai acompanhar, né, essa personagem, né, que é a Eleanor, né, que é uma mulher de 94 anos que se muda da Flórida para Nova York em busca de um novo recomeço. Em um certo momento, ela acaba entrando por acaso em um grupo de apoio para sobreviventes do Holocausto e conta ali uma história que começa a ganhar vida própria e que acaba se tornando algo, como eu diria, perigoso. Bom, esse é um filme muito interessante, muito sensível, a direção é muito interessante, muito boa, a montagem funciona muito bem e o elenco, principalmente o elenco de apoio, ajuda bastante na história, nas entrelinhas, no roteiro. Outro filme que eu preciso destacar aqui é um filme brasileiro, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, né, que eu assisti, né, no ano passado, em 2025, no início do ano, né, e que também me emocionou bastante. Eu não me lembro aqui se eu fiz vídeo no canal, mas eu recomendo muito. Esse filme ele vai adaptar o universo criado por Marilson de Souza e sinceramente eu acho que esse é o melhor, que eu não gosto muito, sinceramente, é que aqueles filmes da Turma da Mônica não funcionam. Tem até uma série que eu não vi, mas o destaque é isso, né? O destaque aqui principal vai para Isaac Amendoim, que interpreta o Chico Bento. Ele é um atorzinho que incorpora muito bem o personagem, ele tem os trejeitos, ele tem a linguagem, ele tem o jeito simples do interior, e isso tudo funciona aqui. E assim, é um filme claramente voltado para o público infantil, mas ainda assim é muito bem feito, né? Não é aquela coisa meio boba, meio boboca, A fotografia, a direção de arte, a montagem, tudo ajuda a construir esse universo rural, né? De uma maneira, de uma forma muito mais charmosa. E assim, outro filme que eu vou aqui citar para vocês é Frankenstein, adaptação do clássico romance de Mary Shelley, que é o Frankenstein, que tem uma porrada de filmes e séries sobre esse monstro da Universal. O filme tem um elenco muito forte, incluindo Oscar Isaac como Victor Frankenstein, Jacob Elordi como a criatura, além de Mia Goth e Charles Dance. E filme esse que também está indicado em várias categorias do Oscar: roteiro adaptado, ator, se eu não me engano. E sim, eu sei que esse filme dividiu muitas opiniões, muita gente que gosta, que é muito fascinado pelo livro, não achou uma adaptação boa, mas eu particularmente gostei muito desse filme, eu achei muito interessante, eu gostei das ideias, das propostas, do que ele quis falar. E assim, eu achei, meu ponto desse filme é exatamente isso, o roteiro, mas eu gostei do filme. Bom, e eu também preciso falar de Superman, que é o filme do James Gunn, estrelado por David Corenswet, Rachel Brosnahan e o Nicholas Hoult, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. Não vou me estender aqui. Eu amei assistir esse filme, né? Não que eu tenha procurado, porque eu não gosto desses filmes, mas eu gostei muito desse filme. Bem dirigido, bem escrito, bem atuado, bem composto, personagens mais legais e fofos, que é o Krypton, né? Que é o cachorro Krypton. Ele rouba completamente as cenas. No final, né? Nos preparando, né? Para o seu filme que vai estrear esse ano, que eu tô muito animado para assistir esse filme. Inclusive, eu acho que eu já fiz um vídeo inteiro, né, sobre o Superman, né, do James Gunn. Eu fiz um vídeo de crítica aqui para vocês. E assim, gente, gostei muito desse filme. Bom, e por fim, eu queria falar aqui sobre Sorry Baby, que é um drama independente que eu gostei muito, achei muito interessante a forma como eles contaram a história deles, né? O filme é escrito, dirigido, estrelado, produzido, montado, né, pela Eva Victor, né, que também conta aqui num elenco legal, aqui como a Naomi Aki, né? E o interessante desse filme é justamente esse ponto, né?
algo muito ruim acontece com ela, não, e aí, tipo assim, a atuação da Eva Victor, inclusive, é muito boa. A forma como ela dirige tem uma sensibilidade muito engrandecedora aqui, sabe? A fotografia dela é linda, as atuações são... Inclusive, eu poderia facilmente colocar esse filme, né, Sorry Baby, né, na lista principal, porque é um filme que me encantou muito, né? Mas aí vai competir com filmes legais como Hamlet, né, e também outros filmes, são filmes que deixaram o meu 2025 mais leve, mais interessante. E eu queria saber um dos dramas que eu particularmente mais gostei, né, de assistir em 2025, apesar que eu vi esse ano, né, para fazer essa lista, apesar que ele está acreditado como um filme de 2024, mas que chegou oficialmente ao Brasil em 2025, é The Life of Chucky, conhecido aqui, né, como A Vida. Bom, essa é uma adaptação de uma obra de Stephen King que foi dirigida por um dos grandes nomes na direção em longas metragens, né, da atualidade, Flanagan. Quem é esse? Para quem, né, acompanha o trabalho desse cineasta, sabe que ele é responsável por produções marcantes, né, principalmente no terror. Então ele, principalmente ali nas séries e nos filmes também. Mike Flanagan, ou seja, ele tem sim uma filmografia cheia de trabalhos muito interessantes e aqui não é diferente, é mais uma obra-prima do diretor e é assim, em A Vida de Chucky temos um dos papéis mais interessantes da carreira, né, do ator Tom Hiddleston, né, conhecido mundialmente por interpretar o Loki no universo cinematográfico da Marvel. Aqui ele vive, né, esse personagem título, né, do Chuck Krantz. Uma das coisas que eu mais gostei nesse longa-metragem é justamente a sua estrutura narrativa. O roteiro ele trabalha de uma forma não linear, ou seja, em vez de contar a história do ponto A até, por exemplo, um ponto C, o filme começa praticamente do ponto C e vai voltando até o início da história, por assim dizer, né? Isso cria, né, uma experiência narrativa bem interessante, bem diferente, até bem legal de se assistir. Ele até, ao meu ver, ele me parece muito com aquele The Curious Case of Benjamin Button, né, estrelado pelo Brad Pitt, que a forma de contar a história também foge do padrão tradicional das produções cinematográficas. Sobre a trama, a gente vai acompanhar Chucky, né, a partir de diferentes momentos de sua vida, enquanto o mundo parece estar lentamente se esvaziando, as memórias dele revelam uma jornada muito íntima e reflexiva, onde a beleza da vida aparece justamente nas coisas mais simples. Bom, a sinopse pode parecer um pouco confusa demais para quem não assistiu o filme, mas é que eu não quero dar spoilers. Mas esse filme ele funciona muito justamente por causa dessa abordagem emocional que ele oferece ao telespectador. Quem conhece, né, os trabalhos do Mike Flanagan, ele sabe que ele costuma trabalhar muito com o terror. Apesar que ele traz aqui alguns elementos do terror, mas aqui ele prova ser um cineasta que também consegue dirigir um drama com muita sensibilidade. Aqui nesse filme tem sim alguns elementos do terror, como eu falei aqui, né? Existe inclusive uma cena muito marcante que me marcou muito nesse filme, que é lá no segundo ato. Eu me esqueci aqui o ato em si, mas é uma cena em que o personagem principal do Tom, ele começa a dançar como artista de rua. Né, ela tá lá tocando um negócio, ele começa a dançar. É uma sequência lindíssima, muito bem filmada, muito bem montada pelo montador do filme, extremamente sensível, tem um significado, tem uma coisa a mais ali acontecendo. O elenco é muito bom, além do Tom, né, temos aqui a Karen Gillian, né, o Mark Hamill, né, que é o Luke Skywalker da franquia Star Wars, além de ter aqui o Chiwetel Ejiofor e o Matthew Lillard, né, o Salsicha aí, né, que eu até falei lá no vídeo sobre
Tem um elenco realmente muito forte. Eu não vou dizer que esse é um dos meus filmes favoritos da minha vida, um filme que um filme que eu vou botar no meu top 10, mas é um filme que eu gostei bastante, principalmente pela forma como o filme ele conversa sobre memórias, histórias, passado e a forma como a gente, nós como seres humanos, apegamos a experiências da vida. E para mim, The Life of Turkey é um dos destaques do ano passado e sendo um dos melhores trabalhos da carreira de Mike Flanagan. Mas antes da gente falar sobre dessa lista, eu preciso fazer uma coisinha muito importante aqui. Se você chegou até esse ponto desse vídeo e ainda não deixou um like, e ainda você não deixou aquela curtidinha, cuidado, porque aqui no canal a gente tem uma regra muito básica. Quem assiste esses vídeos que eu produzo aqui para vocês e não deixa um like, está cometendo um pecado cinematográfico. Então já aproveita agora e já deixa o like nesse vídeo, porque isso vai ajudar o canal a crescer, a se espalhar pelo YouTube, muita gente vai acabar conhecendo o canal, então isso é muito importante. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos sobre cinemas, curiosidades sobre séries e filmes, resumindo a franquia, vários conteúdos legais, bem produzidos que eu trago aqui para vocês. Vai aí, gente, faz isso agora antes que eu te coloque na lista negra oficial dos maiores pecadores do cinema. Agora sim, vamos continuar com esse vídeo. Delicado, contemplativo e cheio de silêncio entre as palavras. Pus, que não sei o nome em português, é um daqueles dramas independentes que parecem simples na superfície, mas carregam emoções profundas. A direção sensível de Sam Hayes constrói esse longa de uma maneira muito intimista, enquanto a atriz Odessa A'zion entrega uma atuação magnética cheia de nuances e olhares que dizem mais do que qualquer diálogo. Pus vai acompanhar em um verão silencioso e melancólico uma jovem passa seus dias visitando diferentes piscinas públicas da cidade, observando estranhos, lidando com memórias do passado e tentando encontrar algum sentido em meio à própria solidão. Eu já gostava muito dessa atriz, eu tô fascinado pela atriz, eu gosto muito dos filmes dela, eu gosto muito da interpretação que ela faz. E assim, eu assisti Pus algumas semanas atrás, para fazer essa lista, e mesmo assim, e mesmo sendo um drama relativamente muito simples na sua proposta, foi um filme que acabou me conquistando bastante. A produção tem 1 hora e 40 minutos de duração e chegou em abril, só que não nos cinemas, ele não teve uma estreia específica, mas passou meio que despercebido por muita gente. As avaliações dos sites como IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic não foram tão empolgantes assim, o elenco ele vai trazer nomes conhecidos, principalmente do público jovem, que assim, tem outros atores, tem esses atores aqui, tem até aquele ator daquele filme LGBT, o Tyler Alvarez, que ele fez, acho que o nome do filme Eu Nunca, se eu não me engano, com aquela outra atriz lá. Quem realmente chama a atenção é a Odessa A'zion. Talvez não seja o seu melhor trabalho como atriz, ainda mais considerando que ela está envolvida em projetos como Marty Supreme, que está indicado em várias estatuetas do Oscar, mas a presença dela aqui nesse filme, Pus, funciona muito bem dentro dessa proposta do filme, pois esse é um longa, é um drama contemplativo, direto e muito simples do que se propõe a fazer. Ele não tenta ser maior do que precisa e aposta em momentos conduzir a sua narrativa. E mesmo que não tenha agradado todo mundo,
foi um filme que eu realmente amei de assistir. Cara, eu gostei muito de Pulse, inclusive vá assistir, né? Eu recomendo bastante. Eu não sei onde ele está disponível, eu assisti em meios duvidosos, mas assista, quem puder assistir, eu recomendo pra caramba. Dirigido e escrito pelo mestre sul-coreano Park Chan-wook, No Other Choice é mais uma prova de como o cineasta consegue transformar histórias aparentemente simples em narrativas carregadas de tensão, ironia e humanidade. O filme ele vai acompanhar, né, um homem comum, né, que após perder o emprego e ver sua desmoronar aos poucos, ele passa a tomar decisões cada vez mais extremas para recuperar sua estabilidade. É a partir daí, né, dessa premissa que a gente conhece, que o diretor Park Chan-wook ele vai construir, né, um drama sombrio que mistura humor ácido, crítica social e momentos de puro desconforto, com a direção magistral, elegante e provocadora do cineasta. No Other Choice vai mergulhar em temas como orgulho, desespero e sobrevivência dentro de uma sociedade cada vez mais competitiva. A ausência no Carecão Dourado na categoria, né, de melhor filme internacional era um dos títulos que eram mais comentados, né, principalmente nessa temporada aí, né, na seleção dos filmes, né, e muita gente apostava que ele iria aparecer entre as indicações, mas enfim, e mesmo que a academia não tenha lembrado de No Other Choice, vale lembrar que No Other Choice é um filmaço. Talvez não seja o melhor trabalho do Park Chan-wook. Eu ainda tenho um apreço maior por Old Boy, né, como sua grande obra-prima, e também eu gosto muito de A Criada, né, The Handmaiden, mas ainda assim é um filme poderoso, provocador e mostra porque o diretor continua sendo um dos grandes nomes mais interessantes do cinema contemporâneo. Uma outra adaptação das obras de Stephen King que ganhou uma versão para o cinema foi de The Long Walk, conhecido aqui no Brasil como A Longa Marcha, Caminho ou Morra. Foi escrito e dirigido por um diretor muito interessante, que é o Francis Lawrence, que muita gente conhece por comandar vários filmes da franquia The Hunger Games, né, que é os Jogos Vorazes, né, e que ele também dirigiu outros títulos interessantes como A Longa Marcha. Entra naquele subgênero que mistura terror, suspense e sobrevivência, muito próximo da ideia de um reality show. Não um reality show, mas um reality mortal. A história ela é muito interessante porque ela vai acompanhar aqui um grupo de jovens que participa desse jogo organizado pelo exército. Eles precisam continuar caminhando sem parar, né? Porque qualquer falha pode significar, no final vai existir aqui uma recompensa, mas o preço para chegar até lá é brutal. E essa recompensa na verdade não existe, né? E a gente que assiste, a gente vai ficar muito puto. E é isso. O filme ele vai contar com um elenco muito interessante e bastante diverso, né? Um dos militares é interpretado pelo Mark Hamill, olha ele aqui de novo, né? E também temos atores como o Charles Plummer, né, que ele sempre entrega o mesmo personagem, mas aqui ele entrega um personagem diferente, interessante e tal. Temos aqui um tempo e conforme a história ela vai avançando, a gente começa a questionar os motivos que levaram cada um desses jovens a entrarem naquele jogo sádico, mortal. E é isso. Para alguns personagens faz sentido e é justamente aí que o filme começa a provocar suas reflexões, né? Além da tensão constante, ou seja, o suspense é muito legal. Não é inteiramente um filme de terror, mas o suspense é muito legal. A Longa Marcha também aborda temas como justiça, pressão social, desigualdade social, preconceito. E assim, eu não li o livro, o conto do Stephen King, mas já ouvi
muita gente que leu, né, dizer que essa adaptação é uma das mais fortes já feitas a partir de suas, com a direção ousada, né, do cineasta Francis Lawrence, um elenco muito bem escalado e uma montagem que ajuda a colocar o telespectador dentro da imersão, né, da experiência imersiva da marcha. O resultado é um filme extremamente imersivo. Imersão é o nome que eu defino esse filme, e para mim foi um dos filmes mais angustiantes que eu assisti no ano passado, né? E é um filme que eu demorei muito para assistir, confesso, mas a espera valeu a pena porque eu vi uma obra muito boa, muito interessante e que vale muito assistir. Então, se você não assistiu, eu recomendo pra caramba. Estrelado por Margot Robbie e Colin Farrell, A Grande Viagem da Sua Vida é um drama com toques de fantasia e também de romance, que vai apostar muito na sensibilidade da história do que em grandes espetáculos visuais. O filme ele vai acompanhar dois desconhecidos que acabam embarcando em uma jornada inesperada, onde são confrontados com memórias, escolhas do passado e possibilidades que poderiam ter mudado completamente as suas vidas. A Grande Viagem da Sua Vida, eu, acredito que entre agosto a setembro de 2025 e acabou passando quase despercebido pelos cinemas brasileiros. Ficou, entre 2 a 3 semanas em cartaz nos cinemas, e na época nem esse longa ele não tinha chamado tanta minha atenção, que eu demorei para assistir. Mas depois que eu assisti algumas semanas atrás, eu fiquei com a sensação de que esse é facilmente um dos filmes mais subestimados dessa lista. O longa ele é dirigido por um diretor sul-coreano, que é o Ko Go-nada, que ele é o diretor de um filme que eu não vi, inclusive tá na minha lista para ver, que é o tal After Yang, da A24, assim como os seus outros trabalhos, ele explora muito bem a ideia de outro filme sobre memórias, tempo e sentimento, criando um filme bastante contemplativo e sensível. E sobre o que é essa história? Bom, apesar que eu já falei, a história ela vai acompanhar dois personagens, a Sarah, que é a personagem da Margot Robbie, e o David, que é o personagem do Colin Farrell. E a partir desse encontro desses dois desconhecidos, o filme ele vai construir um drama romântico delicado que fala sobre lembranças, escolhas, as marcas que carregamos. Além da química entre os protagonistas, o filme se destaca pela sua fotografia elegante, o seu design de produção cuidadoso e as suas interpretações muito sinceras, criando aqui uma atmosfera que convida o espectador a refletir sobre a própria vida, coisa que eu tive essa reflexão, eu tive esse momento que eu fiquei pensando sobre muitas coisas. Talvez não seja uma das maiores obras-primas que eu vi no ano passado, mas é um filme que me tocou muito. Inclusive, foi um dos que mais me fez pensar algo que eu também senti com a vida de Chuck. Mas assim, ele só não está mais acima assim porque outros filmes me impactaram. Mas ainda assim, esse filme aqui é um daqueles dramas sensíveis que ficam com você por muito tempo depois dos créditos finais. Aquele tipo de filme que você terminei de assistir e aí o filme fica na sua cabeça, você fica pensando, e cara, isso pra mim foi brilhante. E vocês, acho que ele tá na Amazon Prime Video. Depois de um primeiro filme que eu considero bem mediano e um segundo que para mim praticamente não existe, não é nada demais, eu confesso que eu não esperava muito da diretora Chloe Zhao. Ela que estreou nos cinemas com Nomadland, um filme que muita gente ama, eu sei, mas eu particularmente acho um filme extremamente arrastado, chato, inútil. Não inútil, a ideia é legal, mas
muito desse filme. Depois veio Eternos, né, que é uma experiência estranha dentro do universo da Marvel, que parecia não combinar muito com o estilo da diretora, e é um filme muito diferente, assim, se a gente pegar Nomadland e a gente comparar com Eternos, mas enfim. Aqui ela provou algo muito importante. Chloe Zhao é uma grande contadora de histórias, é uma diretora maravilhosa. Hamlet foi, sem dúvidas, uma das experiências mais avassaladoras que eu tive na sala de cinema. E sim, eu assisti nos cinemas esse filme. E olha que nem estamos falando de um filme de terror, eu que sou obcecado por filme de terror, mas de um drama profundamente emocional. O filme ele vai se inspirar na história clássica ligada a William Shakespeare e acompanha o impacto da morte do filho do escritor na vida da família, principalmente sobre o ponto de vista, né, de Agnes, que é interpretada aqui brilhantemente pela atriz Jessie Buckley. E aqui eu preciso dizer uma coisa. Essa talvez seja uma das suas melhores atuações que eu vi lá no ano passado, apesar que eu vi esse ano, né, o filme, né? Mas a Jessie Buckley, ela já tinha chamado muita atenção em filmes como The Lost Daughter, né, A Filha Perdida, né, que é até da mesma diretora de A Viúva, né? Estou pensando em Acabar com Tudo, que foi o primeiro filme que eu assisti dessa atriz, mas aqui em Hamlet ela entrega algo ainda mais poderoso, engrandecedor, uma atuação muito interessante. Inclusive, se ela não ganhar o Oscar por esse papel, pra mim, vai ser um grande absurdo. Apesar que a gente não pode esperar muito do Oscar, porque o Oscar já se provou que não é a premiação. O elenco vai contar com Joy Alwyn e o Paul Mescal, além das atuações mais sensíveis das crianças, especialmente o jovem Jacob Tremblay, ou outro ator que eu esqueci aqui o nome, mas eu vou botar aqui em tela. Visualmente, o filme também é um deslumbre. O figurino, a trilha sonora e a montagem cria uma atmosfera quase hipnótica. A cineasta, a diretora, a Chloe Zhao, ela é delicada, a direção dela é contemplativa e extremamente sensível aos sentimentos dos personagens. A forma como o luto transforma uma família. Talvez esse... Ainda mais porque, assim, eu vou contar aqui uma coisinha. Quando eu tava lá no ensino médio, se eu não me engano, acho que era no segundo ano, eu trabalhei como sonoplasta em uma peça baseada em Hamlet. Aquela história, ela já tinha mexido muito comigo naquela época, e olha que a peça foi uma bosta, né? E ver agora essa interpretação cinematográfica foi algo muito forte emocionalmente para mim, e é uma história muito clássica se a gente parar para pensar. No cinema, gente, eu chorei, eu fiquei completamente envolvido e saí da sala de cinema com a sensação de ter visto algo realmente especial, né? E por tudo isso, né, eu fecho aqui essa minha lista dos melhores filmes de 2025 com Hamlet, que é para mim um filme lindo, devastador, profundamente humano. Eu poderia usar todos os adjetivos lindos aqui para falar sobre esse filme. Eu acho que é o melhor filme que eu vi ano passado, apesar que eu vi esse ano, né? Mas é um filme referente de 2025, acho que ele saiu em dezembro, né, de 2025. Um filme muito, muito bonito, e é isso. Bom, antes de falar sobre o meu top 1 de melhor filme de 2025, eu queria roubar aqui um pouquinho e mencionar mais dois filmes dessa lista, né, que também me impressionaram muito aqui. São duas produções que por pouco não entraram na lista principal, mas que definitivamente merecem ser lembradas, e eu ficaria muito puto ou muito puti se eu não conseguisse botar esses filmes nessa lista, né? Principalmente nessa lista do meu top 10. O primeiro filme é The Ugly Stepsister, ou A Meia-Irmã Feia, que é um filme que eu assisti no ano passado, né, e que me pegou muito pela forma como ele subverte uma
clássica história, né, trazendo uma abordagem mais sombria, né, irônica e até muito desconfortável em alguns momentos. É um daqueles filmes que brinca com a ideia do conto de fadas, né, do conto da Cinderela, mas olhando para os personagens de uma forma muito mais humana e também muito mais cruel, né? E é um filme assim brilhante, interpretação, montagem, figurino, tudo perfeito. E um outro filme é Together, ou Juntos, que eu vi em algumas semanas atrás, né, mais recentemente, e que também me surpreendeu bastante e me fez questionar por que raios eu não vi esse filme antes, né? Juntos é um daqueles filmes que começam quase como um drama de relacionamento, mas aos poucos vão se transformando em algo muito mais estranho, bizarro, perturbador e até filosófico. Tem muita coisa que faz a gente refletir sobre. O mais interessante de Juntos é que ele usa o terror como metáforas para as relações codependentes. A ideia de duas pessoas que se amam tanto que acabam literalmente ao mesmo tempo. O filme também fala sobre medo de perda de identidade dentro de um relacionamento e a dificuldade de seguir caminhos diferentes na vida. E acho que é justamente isso que o filme funciona tão bem. Ele consegue ser romântico, trágico, grotesco, tudo ao mesmo tempo, uma salada mista que funciona muito. Os dois filmes eles são de body horror, né, que trazem aqui pontos muito similares, semelhantes e me fizeram sentir coisas bem estranhas. Vamos concordar. I'm going crazy. De vocês, quais foram os filmes que mais encantaram vocês em 2025? E me conte aqui nos comentários, faz aí o seu top 5, seu top 10 para eu saber aí para vocês, beleza? Então, pessoal, deixa um like nesse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos que gostam de cinema. E é isso aí. Muito obrigado, até a próxima, J Críticas, valeu! E tamo juntos!